A gente saiu do país mais organizado, disciplinado, linha reta, racional e talvez o país mais limpo que existe nesse planeta, que é a Alemanha. E fomos parar na Índia! Chegar na Índia é como se fosse atravessar um portal. Parece que você está em outro universo. Lá é tudo diferente. O aeroporto de New Delhi é lindo, bonito, chique, cheio de mármore, com carpete, cheiroso. Aí você pensa, nossa, a Índia nem é isso tudo que as pessoas falam, tá de boas. Mas aí é só você sair do aeroporto que... Muita gente, muitos animais na rua compartilhando o mesmo espaço que as pessoas. Tem vaca, tem bode, tem cabra, tem criança correndo, tem ônibus, tem rickshaw. Tudo isso explode na sua cara de uma vez só. E é tanta coisa linda, maravilhosa, doida, diferente que você não consegue nem decifrar o que está acontecendo naquele momento. E eu me senti em casa, uma sensação muito forte de que aquele lugar era meu. Parece que eu conheço aqui, pelos sons, pelos cheiros principalmente, pelas cores, pelas luzes. Eu achei interessante esse contraste que tem, é muito cheiroso, muito cheiro e ao mesmo tempo tem uma certa sujeira na rua, mas sem ser fedido. A nossa viagem até a Índia foi tão cansativa. Finalmente. Nossa, finalmente mesmo. Desde muito tempo, depois de quase 3 dias viajando. 2 noites, muitos perrengues, muitos contratempos, muitas dificuldades. Finalmente estamos no último voo com destino a Mumbai. Que os nossos primeiros 2 dias em Mumbai foram enfurnados num hotel só para descansar. Foi um tempo para a gente descansar, chegar na Índia e nos organizarmos com coisas básicas, telefone, dinheiro, contatos, trem, passagem. E sacar um pouco como é a atmosfera, como é o dia ano, como é que essas coisas são. É tudo demorado, é tudo muito burocrático. Para tudo eles pedem foto, passaporte, telefone, endereço. Você tem que assinar 5 vezes em cada documento, sem exagero. A gente foi fazer um chip, juro, eu assinei 5 vezes na folha do meu chip e ainda não está resolvido. Mas no nosso último dia, antes de ir para Pune, a gente aproveitou para conhecer um pouco dos arredores de Mumbai. Cheio, eu tenho que usar calça comprida, tenho que usar um tapa-bunda. Deveria estar cobrindo o meu braço, mas não tô porque tá muito calor, tá uns 35 graus. Próxima parada, Pune. E por que a gente estava indo para Pune? Para ir no ashram do Osho? Não! Então para que a gente foi para lá? Para virar dançarina de Bollywood? Quase! Para quem não sabe, Bollywood é considerada a maior indústria de cinema do mundo apenas. É uma produção gigantesca, é filme para tudo quanto é lado, o tempo todo, em todo cinema. Pune, uma das cidades que mais cresce na Índia e é também um grande eixo de produção cinematográfico. A gente decidiu ir para Pune para trabalhar em parceria com uma produtora de audiovisual local. A gente não tinha definido o que a gente ia fazer ainda juntos, mas a gente foi para lá de qualquer forma. O Ramesh, que foi quem nos convidou para trabalhar na produtora dele em Pune, ele é médico, tem uma produtora de cinema, uma empresa de investigação de seguros de vida, uma agência de turismo e uma escola de dança, tudo no mesmo espaço. E era lá que a gente ia passar 1 ou 2 semanas, que acabaram virando 1 mês. Nosso primeiro choque chegando lá foi o banheiro, que é muito diferente do que a gente está acostumado no Ocidente. O nosso banheiro aqui na Índia. Que chique. Esse aqui ainda tá bom porque nós deu uma lavada boa nele aqui, viu? Que vocês nem acreditam. Olhando aqui vocês acham que não foi lavado, mas a gente esfregou isso aqui, viu? Tinha que ver como é que tava antes. Nosso segundo choque
foi a falta de individualidade. Na Índia são cerca de 1,7 bilhões de pessoas convivendo juntos no mesmo espaço. Ou seja, individualidade e espaço são duas coisas que não existem muito lá. Você estava mexendo no celular e chegava um indiano aqui atrás de você e começava a olhar o que você estava fazendo. Foi chocante, mas depois a gente começou a entender que isso fazia parte da cultura deles. E o nosso terceiro choque foi viver a experiência diária do que significa a expressão fogo no rabo. Nossa, o nariz chega a escorrer. Comer uma briga. É gostoso, você quer comer mais, só que você come, aí você dá vontade de desistir, mas é gostoso, você tá com fome. Briga feia pra ver quem vai dar conta. Se é você ou se é a comida. Fogo no rabo foi foda. Estar com o Ramesh morando dentro da produtora dele, o Charlie Studio, por um tempo e trabalhando lá foi uma grande imersão na cultura indiana. Foi pelo Ramesh que a gente conheceu a doutora Rasika e ela que contou pra gente a sua experiência e seus conhecimentos sobre yoga. Yoga has taught me one important thing, that is letting go. Nothing to hold on. You just move on and just let go. So that's the biggest thing. And the most important thing is pranayama. Again, the control of, to keep control of my own breath. So that has taught me again to remain composed and calm. It has taught me to become a very good listener. E foi a Rasika que nos levou para conhecer nada mais nada menos que a casa e hoje instituto e escola do Iyengar, que foi um dos maiores e mais famosos e mais influentes professores de yoga do mundo, que é um dos grandes responsáveis por popularizar a yoga no Ocidente. Você não planeja, você não imagina, e aí de repente você está na casa do Iyengar, fazendo uma visitinha lá. Um dos centros mais importantes de pesquisa de yoga que existe no mundo. Só acontece na Índia. Krishnamacharya, ele foi professor dos principais professores de yoga dos estilos mais famosos atuais no mundo. E o Iyengar foi um deles. O Krishnamacharya era cunhado do Iyengar e o Iyengar tinha um corpo físico muito específico, cheio de limitações, debilidades e até deformações por conta de doenças que ele teve na infância. My body is the temple, my asanas are my prayers. And that's me. That is my prayer. Por conta da sua trajetória, ele desenvolveu um sistema de yoga que incentiva o uso de props, que são blocos, cobertores, cintas, almofadas. O sistema Iyengar tem grande enfoque no alinhamento correto, na disciplina, unindo respiração, consciência corporal e a plenitude mental. A nossa primeira tentativa de trabalho no Charlie Studio. Você não entende nada que está acontecendo aqui agora. A única pessoa que sabe falar inglês é o ator. Mas o que eu achava que eu ia fazer, eu não estou fazendo, então eu tô aqui. Fazendo pose. आपण ते हातावर घेऊ शकत परत नंतर ते कोडल्या साईडनं कसं करायचं त्या बाजूने पडताना घेऊ शकतो. Não deu certo. Mas foi lá que eu criei o tema do Lolo Travel. Gravando um tema que vai abrir, que vai fazer parte dos nossos episódios. Qual foi a sua inspiração para fazer essa música? O redondo, o círculo, a volta do mundo. Então eu fiz uma música em 3, meio circular. A Lola me botou na parede, porque já era pra eu ter criado antes. Aí sentei, fiz 2 temas. Um, super já existe. E o outro, meio assim, Jornal Nacional. Uma boa noite pra você. Eu mostrei os 2 pra ela e ela não gostou de nenhum dos 2. Eles não conversavam muito com a ideia do nosso projeto. Aí ela falou, não, tem que ser uma coisa mais informal, tipo isso aqui. Aí eu comecei a fazer uma coisa na hora e saiu. E aquilo ali, que é esse tema que vocês conhecem.
Com o tempo, a Índia foi nos ensinando na prática que tudo tem o seu próprio fluxo de tempo e que tentar controlar isso é uma ilusão que só nos causa transtorno, ansiedade, dificuldades, medos, enfim. Esse tanto de coisa que a gente conhece muito bem aqui no Ocidente. Quando a gente está atento aos movimentos da vida, a gente entra em sincronicidade com os nossos propósitos, com o que está acontecendo ao nosso redor, e tudo flui de maneira mais leve, surfar com o fluxo das coisas, conforme as coisas vão acontecendo. A nossa segunda tentativa de trabalho no Charlie Studio está dando certo agora! Quase 2 anos depois, mas está dando certo. Então decidimos fazer uma música Brasil-Índia, com influências brasileiras e indianas. E para isso eu acabei conhecendo o Amol, um cantor, compositor e produtor musical de lá, que acabou virando um grande amigo, e fizemos essa música. O processo e o resultado dessa aventura que foi trabalhar na Índia e fazer um videoclipe, você vai assistir no nosso próximo episódio.